Boa tarde. Nós explicamos nos últimos vídeos os sintomas do autismo, do transtorno do espectro do autismo, a partir de explicações das neurociências, abordando áreas pontuais do cérebro que foram relacionadas a esses sintomas como sendo de funcionamento alterado, ou seja, tratamos aqui transtorno do espectro do autismo como um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que é categorizado hoje como um transtorno de funcionamento cerebral. Então, hoje resolvemos reforçar um pouco a explicação de vídeos anteriores, falando um pouco mais sobre o córtex pré-frontal, que realiza a função executiva. Então, vamos tentar explicar um pouquinho mais o que seria a função executiva, como ela acontece e por que justifica alguns dos comportamentos manifestos por pessoas com autismo. Então, a função executiva ela teria como objetivo maior realizar controle da capacidade atencional, controle de atenção, o processamento da informação, que já explicamos em vídeos anteriores, que está relacionada à forma como o corpo caloso repassa os estímulos que chegam até nós, até cada um de nós, de um lado para o outro do cérebro, para que o processamento aconteça e a emissão, seja linguística ou motora, aconteça de forma coerente, adequada. Então, o processamento da informação seria um dos objetivos do córtex pré-frontal que realiza a função executiva. Outro objetivo da função executiva seria capacidade de flexibilização cognitiva. O estabelecimento de objetivos para uma dada atividade, uma dada situação que eu esteja realizando. Capacidade para o uso de memória operacional. E, principalmente, capacidade de controle inibitório. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 6 situações, esses 6 objetivos que categorizam o principal ponto de funcionamento da função executiva, que é realizada pelo córtex pré-frontal, situado nessa região da nossa cabeça, nessa região cerebral. Então, se há uma alteração no funcionamento do córtex pré-frontal, o indivíduo que tem situações como essa, de funcionamento alterado, e estamos falando não só de autismo, estamos falando de pessoas com transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem, deficiência intelectual, síndromes genéticas, transtornos alimentares, dentre outros transtornos que apresentam alterações no funcionamento do córtex pré-frontal para a realização da função executiva. Então, se há uma alteração nessa área, e eu apresento como objetivo controle de atenção, por exemplo, o que vai acontecer em termos deficitários nesse indivíduo será impulsividade, dificuldade em controlar os impulsos em situações diversas, falta de autocontrole ou dificuldades no autocontrole, dificuldades para completar uma tarefa, iniciar, manter o foco atencional e concluir até o fim essa tarefa, cometimento de erros de procedimento que não consegue corrigir por não perceber que esses erros estão acontecendo ou por não perceber onde errou, visto que a atenção está comprometida e, consequentemente, responder de forma inapropriada às demandas que o ambiente exige. Tudo isso está ligado a déficit no controle atencional, no controle de atenção. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2. Se a função executiva tem como objetivo o processamento de informação como segundo objetivo, e isso está alterado em termos de funcionamento cerebral, o que vai acontecer como déficits será respostas lentificadas. Então, ele vai levar muito mais tempo para compreender o que está sendo pedido e também para a realização de tarefas. Vai pensar, vai hesitar diante da emissão de uma resposta e o seu tempo vai ser sempre muito lento em relação a reações de demandas que o meio exige. Esse é o segundo ponto que traz como consequências esses pontos relatados. O terceiro ponto seria
flexibilidade cognitiva. A alteração nessa área cerebral, córtex pré-frontal, função executiva, traz como dificuldades rigidez no raciocínio e na forma de procedimento, ou seja, faz as coisas sempre da mesma forma e pode cometer os mesmos erros repetidamente. Então é mais fácil manter o mesmo padrão de atividade do que sair de uma atividade para uma outra, onde eu ainda não sei como vai ser, onde eu não tenho uma previsão do que vai acontecer. Dificuldade com mudanças de rotina, e aí a gente já sabe que pessoas com autismo têm uma resistência a sair de um padrão rotineiro, a mudar uma rotina, e isso pode causar um certo desconforto quando acontece, e sempre orientamos que antecipe, que avise do que vai acontecer, para que o desconforto seja minimizado. Não só com relação à rotina, mas tarefas, ambientes diferentes, um ambiente comum que muda de cor, tudo isso está ligado à capacidade de flexibilização cognitiva que pode estar comprometida na pessoa com autismo em função de uma alteração neurobiológica de funcionamento no córtex pré-frontal, nessa área pontual do cérebro. Quarto ponto, estabelecimento de objetivos. Esse é o foco maior da função executiva, porém, estando ela alterada, teremos pouca habilidade ou dificuldades nas habilidades voltadas à capacidade de resolução de problemas, planejamento inadequado de situações rotineiras, desorganização mental frente a situações que demandem o inesperado ou que não tenha previsibilidade, dificuldades para estabelecer e seguir determinadas estratégias que são eficientes para uma atividade e, consequentemente, dificuldades acentuadas na capacidade de raciocínio abstrato. E aí a gente entende que pessoas com autismo, especialmente, precisam de comandos claros, objetivos e a partir de situações concretas, onde eu possa visualizar, perceber e não apenas auditivas, e não apenas comandos que muitas vezes não faz muito sentido. Quinto ponto, uso da memória operacional. Essa é outra função que está realizada pela capacidade funcional da função executiva. A deficiência que pode vir ocasionada com essa alteração no funcionamento seria dificuldades tanto no processo de codificação como de decodificação de situações voltadas à aprendizagem. Dificuldade no armazenamento e na evocação, trazer da memória de trabalho, trazer informações registradas anteriormente para usá-las funcionalmente em contextos diversos. Dificuldade para o aprendizado de novas informações e de lembrar ações a serem realizadas no dia a dia. E aí é importante a agenda, o calendário, a comunicação alternativa a partir de imagens, onde eu sei o que pode vir a acontecer e assim eu estou, consequentemente, me auto-organizando, porque eu tenho previsão do que vem pela frente. E por último ponto, sexto ponto, controle inibitório. Talvez seja esse o ponto que mais incomoda, tanto na escola quanto no contexto social e no contexto familiar, a questão do comportamento da criança com autismo, que seria dificuldade para inibir comportamentos inadequados, choros, gritos, a automutilação, desorganização, as famosas birras, que alguns podem chamar, e que muitas vezes estão interferindo na realização de atividades, dificultando o processo de inserção social, dificultando o processo de aceitação no contexto social. Então, esses 6 pontos são fundamentais. Em resumo, eu tenho que a função executiva, em relação à capacidade de pensamento, ela pode dificultar a criança a priorizar ou administrar o tempo, na sua capacidade de organização, no uso da memória de trabalho e na metacognição ou reflexão, utilizar situações para além do sentido que ela apresenta. Em relação à auto-organização, dificuldade na iniciação de tarefas e conclusão, dificuldades na flexibilidade para novas estratégias, controle do comportamento e, especialmente,
automonitoramento para adequação a ambientes diversos. Estratégias nossas para ajudar essas crianças, ensinar como pedir ajuda, dar uma instrução de cada vez de forma clara, objetiva, apontar as informações e usar uma informação que seja de fato importante e relevante para ela, criar cronogramas, criar programas de organização, saber, principalmente, saber como a criança funciona e saber o que pode funcionar para ela, saber o que é interessante a ela e respeitar a sua capacidade de apresentação desse interesse, que é em cima dele onde a gente vai inserir informações que são relevantes a ela. Estamos usando a mesma rede neural para trabalhar outras aprendizagens, outras aquisições que consideramos relevantes e importantes para aquela criança. Em resumo, eu digo que somos a função executiva de quem tem a função executiva comprometida. Esse é o nosso papel enquanto profissionais da educação, profissionais da saúde, enquanto família, né? Enquanto contexto social de ordem diversa. Precisamos estruturar, organizar o espaço para que a criança se sinta de fato acolhida e atendida em suas necessidades. Esse foi o último vídeo de fato, a pedido, para complementar as informações que trouxemos sobre neurociência, sobre autismo, sobre particularidades do autismo. Um forte abraço, um Feliz Natal a todos e um 2016 cheio de grandes realizações, cheio de projetos e que a gente possa, de fato, continuar levantando a bandeira na luta pelo direito das pessoas que apresentam alguma dificuldade e que continuam sendo rejeitadas, excluídas, segregadas, né, por acharem que elas não têm direito. E acreditamos sim que elas têm direito, mais do que direito, elas têm potencialidades. Elas não são autistas, elas têm autismo. Existem outros adjetivos que esses indivíduos possuem. Quando a gente restringe o indivíduo a ter autismo, eu estou dizendo que ele também pode ter qualificações. Não enxerguemos só as dificuldades, mas principalmente as potencialidades. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.